pela plataforma, é isso? É para enviar pela plataforma, tá? Ah, tá. Só que o prazo da entrega, da entrega vai ser lá para dezembro, tá? Início de dezembro. Ah, tá bom. Obrigado. Ok. Bom, então, pessoal, nós vamos entrar agora num assunto que é análise de investimentos. Vocês estão me ouvindo bem aí? Está dando para me ouvir? Sim. Sim. Okay. Sim, Bruno. Ah, então tá. Então, quando a gente fala em analisar, né, o verbo analisar, ele significa também comparar. Tá? O que é analisar? É comparar, né? Então, quando a gente fala análise de investimento, você está analisando um investimento em relação a outro investimento. Então, nós queremos saber qual dos dois é melhor, tá? E o elemento que a gente utiliza para analisar, para comparar se um investimento é melhor do que o outro, é o que nós chamamos de taxa de atratividade. Taxa de atratividade e taxa interna de retorno, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o banco ofereça um financiamento e há uma taxa de atratividade de 5%. Tá? Então, 5% é uma taxa padrão referência. E aí você tem um investimento e vai calcular a taxa interna de retorno. Ora, se a taxa interna de retorno for maior do que a taxa de atratividade, significa que vale a pena o investimento. Se for menor, não vale a pena. Tá? Então, ao desejarmos efetuar um investimento, geralmente se apresentam uma ou mais opções para a nossa apreciação. Tá? Alguém pode ler essa frase aqui, por favor? Quem poderia ler? Eu posso ler, professor? Tá. Tudo bem. Pode continuar. Vai, Viviana. Não vai. Tá. Qualquer que seja este número, é comum fazermos uma comparação entre a taxa interna de retorno obtida em cada opção de investimento e aquela que estabelecemos como mínima, e que é denominada de taxa de atratividade. Então tá. Então o elemento que a gente vai utilizar para saber se um investimento vale a pena é a taxa interna de retorno, né? E a taxa de atratividade, ok? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Pessoal, só um minutinho só, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Ana. Pessoal, deixa eu só fazer um comunicado. Eu mandei hoje uma planilha no NEAD, né? E eles encaminharam a planilha para a secretaria acadêmica, porque você sabe que eu estava fazendo... Acho que não aconteceu só comigo, né? Aconteceu com vários professores. As notas foram exportadas no sistema antes do professor atualizar as notas. Não foi isso que aconteceu com alguns professores também? Ou não? Sim. Pois é, então, eu mandei... inclusive, uma das pontuações que eu coloquei, eu dei uma pontuação extra para os alunos que tiveram uma participação mais ativa nas lives, tá? Então, eu estou acompanhando aqui o nome de vocês, né, fazendo a chamada, e no final do NPC2, aqueles que tiverem uma boa participação, eu vou dar um ponto extra, tá bom? Para vocês, ok? É uma forma de incentivar os alunos que são mais assíduos, né? Inclusive, a turma de vocês, se comparado com as outras turmas que eu tenho, vocês têm uma participação muito boa,
tá? Então, eu aviso o pessoal, tá? Aqueles que estiverem participando das lives, eu vou estar anotando os nomes, aí quando chegar no final, eu vou colocar um ponto extra para vocês. No final do ano ajuda pra caramba, viu? Um ponto. Tem gente que Verdade, reprova, professor. tem gente que reprova por causa de meio ponto, tá? Então, fique acompanhando. Verdade, eu já reprovei por meio ponto, Meio professor. ponto. Então, fique acompanhando Fiquei em filosofia. a filosofia. Ai, meu Deus. Então, quando eu chegar no final do NPC2, ok? Eu devo dar uma pontuação extra para vocês, tá? E até sexta-feira, olhe o boletim para ver se alterou a nota, tá bom? Ok? Por exemplo, Catarine está 9,5, né, Catarine? É isso? Isso, professor. Tá, eu coloquei um 10 para ti lá no boletim, tá? Ai, obrigada, professor. Tá bom? Então, Márcio também. Ei, Márcio, quanto é que apareceu no seu boletim? Por enquanto, no NEAD está 9,5. 9,5. Então tá. Não, Então, desculpa, o contrário. No NEAD está 10 e no aluno online está 9,5. pois é, então, o boletim online que está desatualizado. Tá? Então, Isso no mesmo, tá boletim que eu 9,5 mandei e hoje, eu mandei hoje na secretaria. Então, o Márcio vai ficar com 10, a Ana vai ficar com 10, Eliane vai ficar com 10, Catarine, que eu me lembre, né? Vai ficar com 10, só nota alta. Tá bom? Parabéns para vocês, tá? Ok? Obrigado. Então, Obrigada. fica de olho no boletim, se até sexta-feira eles atualizam. Ou, se atualizar antes, me avise, tá? Olha, minha nota já alterou, tal. Só para eu saber, tá? Ei, professor, e se a minha nota não alterar? Aí você manda uma mensagem para mim no PV, tá bom? Manda uma mensagem no PV para mim, ok? Então, Tá bom. vamos continuar então, ok, vamos lá. Então, a taxa interna de retorno é a TIR, né? Nada mais é do que a taxa de juros de uma operação, tá ok? Muito bem. Quem pode ler essa frase, por favor? O método do valor presente é um critério de análise de alternativas econômicas que se destina a escolher a opção mais vantajosa. Então, aqui é outro elemento, tá? A gente também vai... Todos esses elementos que nós estamos falando na teoria, nós vamos ver na calculadora HP, tá? A partir da próxima aula. Beleza? Quem pode ler essa frase, por favor? Consiste em calcular o valor presente líquido, NPV, Net Present Value, dos diagramas de fluxo de caixa dos vários investimentos empregando a taxa de atratividade. Ok, obrigado. Então, o NPV, que é o Net Present Value, é o mesmo conceito de valor presente líquido. Tá? E a gente vai calcular o valor presente líquido dentro de um diagrama chamado fluxo de caixa. Ok? Fluxo de caixa. Vocês viram no Gestão Financeira um fluxo de caixa numa planilha de Excel. Agora a gente vai ver um outro tipo de fluxo de caixa, mas através de um diagrama. Ok? Diferente, tá? Ok? Outra pessoa para ler essa, por favor. O valor presente líquido é a soma algébrica dos valores atuais dos diversos montantes de um fluxo de caixa, deduzindo da soma o valor existente na data zero. Tá, ok. Então, tá meio assim, eu diria, abstrato, né, esse conceito, mas depois a gente vai ver na prática como é que nós vamos calcular. Tá? É dentro de um fluxo de caixa, como nós falamos, e o valor presente líquido é a soma algébrica desses valores. Tá? E a gente deduz da soma o valor existente na data zero. Tá? Então, o valor presente líquido, você deduz aquele valor que você investiu no início. A gente vai ver isso na prática a partir da semana que vem. Se o valor presente líquido, né, se o Net Present Value for nulo, significa que a TIR
que a taxa interna do investimento é idêntica à taxa de atratividade. Né? Atende, portanto, aos interesses. Então, é assim, vocês vão ver que o valor presente líquido, ou ele vai dar positivo, ou ele vai dar igual a zero, ou ele vai dar negativo. Se o valor presente líquido for positivo, significa que a taxa de retorno é maior do que a taxa de atratividade. Se o valor presente líquido for nulo, for zero, então ele diz que é idêntica à taxa da atratividade. Então, ele também ele atende aos interesses. Só não atende se o valor presente líquido for negativo. Se for negativo, significa que ele é menor do que a taxa de atratividade. Ok? Isso aqui eu acabei de ler, eu acabei de explicar, né? Alguém pode ler, por favor, essa frase? Um de cada vez, por favor. Se o NPV for positivo, significa que a TIR é maior do que a taxa de atratividade. Neste caso, a opção analisada supera as expectativas do investidor na importância do NPV que tiver sido encontrado. Ok, obrigado. Então, obrigado. Catarina acabou de ler, né? O NPV é valor presente líquido. Se o NPV, valor presente líquido, for positivo, for maior do que zero, significa que a taxa interna de retorno, a TIR, é maior do que a taxa de atratividade. Então, é positivo, vale a pena você investir. Se for negativo, significa que é menor. Significa que a TIR, a taxa interna de retorno, é menor do que a taxa de atratividade. Ok? Tá? Aí... Quem pode ler, por favor? Se o NPV for negativo, significa que o TIR é menor que a taxa de atratividade, devendo a alternativa ser rejeitada. Então isso é o que nós já vimos agora, né? Se o valor presente líquido, net present value, for negativo, a taxa interna de retorno é menor do que a taxa de atratividade e a alternativa deve ser rejeitada. Legal? Próxima. Quem pode ler, por favor? Selecionados os investimentos aceitáveis, o melhor deles será aquele que apresentar o maior valor presente, pois será também o que possui maior taxa de retorno. Então, isso aqui... Obrigado, Márcio. Isso aqui é o seguinte, vamos supor que você tem um investimento A, que vai apresentar um valor presente líquido de... sei lá, 3 pontos. Professor, para o senhor aceitar a Larissa que está querendo entrar na aula. A Larissa? Ué, mas é automático. Ela está aguardando só a autorização. Mas a Larissa, ela tá no Zoom ou ela está no Meet? Eu vou explicar aqui para ela, pode continuar. Não, é porque o Meet, ele pede autorização, mas o Zoom é automático. Tá. Eu acho que ela está no Meet, eu acho. Tá? Então, aqui está dizendo o seguinte, se você tem investimento A e investimento B, qual é a melhor? A melhor é aquela que tiver o NPV maior, né? O valor presente líquido maior. É isso que está dizendo aqui. Tá legal? Ok. Mais uma. Identificando os fluxos de caixa. Quem é que pode ler aqui, por favor? O investimento da data zero do diagrama será designado por CF0, Cash Flow, e cada entrada, saída ou mesmo ausência de valor subsequente será indicada por CFJ. Ok. Então tá. Isso aqui na teoria fica meio abstrato, mas vocês vão ver na prática que é bem fácil. Tá? Quando a gente vai usar a calculadora, a primeira coisa que nós temos que fazer é zerar a calculadora, né? Eu acho que vocês tiveram uma aula com o professor Humberto, né? Porque o HP ele é tipo um computador. Então, e ele armazena muitos dados. Então, se você não limpa a calculadora,
né? Então, você pode pegar dados do cálculo anterior e vai dar um resultado diferente. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai limpar a calculadora. Você vai apertar FCLX, que é clear, né? É limpar a calculadora. A gente vai ver isso na prática, ok? Toda vez que... Todo investimento, né, na data zero, a gente vai digitar o CF0. O que quer dizer CF? CF quer dizer cash flow. Cash flow significa fluxo de caixa. Então, o fluxo de caixa zero é o cash flow, ok? E toda vez que entra um dinheiro, né, ou sai, ou mesmo a ausência, a gente vai usar o CFJ. Então, o primeiro dado, o primeiro elemento que a gente usa no investimento, o valor do momento zero, a gente vai apertar o CF0, na calculadora CF0. Tudo que vier depois, né, a gente entrando ou saindo é no CFJ. Tá legal? E, finalmente, quando no diagrama um valor ou a sua ausência se repetir consecutivamente, determinado número de vezes, nós podemos agrupá-lo em um único CFJ com frequência NJ. Então, por exemplo, a gente ficou 3 meses zerado, não entrou nada e não saiu nada. Então, a gente vai dizer o seguinte, a gente vai colocar 0 CFJ, e como ele ficou 3 meses, então a gente tem que colocar 3 NJ, ok? Então, essas são as orientações, tá? Deixa eu sair daqui, tá?